Meu avô, Kurt Jacob, lá com seus 20 anos mais ou menos na Alemanha. Ele é natural da Alemanha, na região da Saxônia, na cidade de Plauen, ele nasceu lá. Naquela época vinha muita imigração alemã aqui pro Brasil. Então ele chegou a primeira vez no Brasil em 1910. O aventureiro da família foi ele. Era um trajeto bastante longo na época, né? Ele veio aqui para o Rio de Janeiro e no meio do caminho ele conheceu umas famílias, né? Mas ele decidiu acompanhar e veio parar na cidade de Porto Alegre. Ficou um tempo e voltou para a Alemanha. Mas como ele tinha gostado do Brasil, aí ele voltou para cá no final de 1920. Se estabelecendo aqui na cidade de Novo Hamburgo, fixando residência. Em Novo Hamburgo ele trabalhou na época era chamado de guarda-livros, é o nosso contador de hoje em dia. Ele trabalhou em fábricas de calçado que viu uma chance de futuro nisso. Voltou para a Alemanha para comprar as máquinas, fez uma associação com Adolf Jäger. Era um grande empresário, bastante adiantado para a época. E ali inicia-se, em 22 de dezembro de 1928, a empresa, então, Jacob Companhia. A empresa iniciou fabricando sandálias, na época, então, a famada sandálias Cruzeiro. E como ele tinha a sandália, hoje em dia que a gente conhece, uma sandália fechada, ele usava botões. Naquela época não existiam as fivelas. E como ele trouxe maquinário para fazer os botões para ele, que era feito de papelão, de alguma resina que ele cozinhava, ele vendia parte dessa produção para Alpargatas. Então ele já tinha lá no início, de 28 para 30, já tinha 150 funcionários. E aí a produção de sandálias já era difundida a nível nacional. Como é uma empresa de 1928, passou que o Brasil tem muitos períodos políticos e econômicos diferentes. Então teve de guerra, foi um problema, uma questão de ele Kurt Jacob ser alemão, houve perseguição na época. Chegaram a ir na casa dele para retirar os bens, mas ele, uns 3 meses antes de ter sido declarada a guerra, ele tinha ganho a cidadania brasileira. O maior orgulho de dizer para eles, eu sou brasileiro porque eu quis, não porque eu nasci aqui. E depois ali em 1947, a empresa então muda a razão social, Jacob Companhia, para Calçado Jacob S.A., que permanece até hoje. Agora o pior período foi o da década de 60. Período da ditadura militar, controles de preço e tudo. Complicou a vida da empresa, que ficou quase que na falência. No final da década de 60 começou-se a abrir os mercados da exportação. Aquilo deu um impulso em todo o setor e juntamente a nossa empresa também aproveitou aquele momento, não só na região como no país. Depois lá na década de 70 o europeu trouxe então esse costume para cá do calçado. Com isso impulsiona a empresa, né? Começaram a trabalhar com calçados masculinos. Não tinha muitos recursos, se encontrou um couro que se achou na época ali, olha, esse aqui vai dar para fazer alguma coisinha, né? Era um couro barato e funcionou, parece que as coisas se encaixam às vezes, né? Nós fizemos um nome para o sapato. E havia na época uma série de televisão chamada Dr. Kilgore. E aquela série era bastante vista na televisão. Aí o pessoal começou a chegar nas lojas e pedir, eu quero aquele sapato branco que tem Dr. Kilgore. Hoje a Calçado Jacob ela tem 2 unidades fabris de calçados, uma na cidade de Maratá e outra na cidade de Cachoeira do Sul. Continuamos em Novo Hamburgo com a parte administrativa, desenvolvimento. Os calçados eles são em todo o país. Nós já exportamos para os Estados Unidos, né, Europa, Rússia, nosso próprio Mercosul aqui, né. É um mercado bastante concorrido. A gente tem um legado, é uma história, né? Uma 4ª geração, empresas na 3ª geração já é difícil, né? Compromisso muito grande lá com o meu avô que fundou a empresa, né? É gratificante, né? Às vezes perguntam, mas estão continuando fazendo sapato, de vez de todas as alterações que deu na reunião? Não, eu acho que é vice. É o que meu pai me ensinou aí que ele conseguiu, que nós temos credibilidade. É uma coisa muito importante para qualquer empresa ou pessoa. Consegue tudo tendo credibilidade. Foi o que ele conseguiu, inclusive um couro branco.